Pessoas lindas desse canal. Gente, eu tô tão feliz com o vídeo que eu vou gravar hoje, porque eu vou gravar com a minha musa inspiradora, a mulher que eu ponho na porta da minha geladeira, na porta do armário, eu sigo no Instagram, olho o story, só não vejo no YouTube porque ela não quer postar vídeo, porque senão eu também tava junto lá. Bela Falcone, gente. Essa mulher não é só bela no nome, ela é bela por inteiro. Isso aqui não tem facetour, não tem nada de truque. Ela é toda linda. Gente, eu vou ter que ir pro psicólogo tratar do meu ego. Você me deixou muito. É verdade. Olha quem fala, boneca de porcelana falando de mim. Eu tô conhecendo a Bela hoje pela primeira vez, assim, fisicamente, porque eu acompanho você há muito tempo. Sério? Sério, há muito Fico tempo. lisonjeada. Porque você pra mim é referência de mulher bonita, é referência de mulher que se cuida, de supermãe, faz tanta coisa legal. E nesses últimos tempos você me conquistou ainda mais, porque você não é uma mulher que tem vergonha de falar a verdade sobre o que acontece com você. Não. É verdade, não tem. Isso é uma das coisas que eu acho que mais me conecta, assim, com o meu público. Porque eu sempre me coloco do lado de lá, e eu como espectadora, eu tô um pouco de saco cheio, pra te falar a verdade, dessa plasticidade de rede social. Tô na rede social há 7 anos, né? É muito tempo. Comecei lá atrás, quando nem era rede social direito. E a gente vai acompanhando, assim, a evolução de algumas pessoas, a gente vê que algumas pessoas realmente evoluem, e algumas parece que retrocedem, né? Aí você fica vendo aquilo e você fala, cara, esses dias eu até postei um negócio nos stories, que eu fiquei chocada, que é uma empresa que você paga, acho que, sei lá, R$900 ou dólares pra tirar uma foto num jatinho pra fingir que você tá passeando de jatinho. Jura que tem isso? Mentira! Não, juro, eu fiquei assim, passada, eu falei, cara... Você alugar seu jatinho pra fazer a foto, dar o close, postar na live assim, tô rica! Nada! Exatamente. Essa novidade eu não sabia, não. Isso é novo pra mim. Eu já vi uma série de coisas. Você vê aplicativo pra fazer... Por exemplo, eu tô numa missão na minha vida, que eu falei, um dia eu vou ter barriga tanquinho. Essa mulher aqui grávida tinha barriga tanquinho, gente, que ódio! Tinha não. Calma, tinha da primeira gravidez até o 4º mês. Mas tinha! Na segunda, gente, eu com 3 meses parecia que eu tinha 9. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu tô realmente tentando pra um dia, quem sabe, assim, ter um risquinho no abdômen. Quando aparece um no abdômen, eu falo assim, meu, eu tô chegando lá, tô bem longe. Mas é incrível o que você fez ao longo da sua vida, porque você não era fitness, não cuidava de alimentação, não cuidava de nada, tinha outro perfil e de repente virou a pessoa que mais, assim, uma pessoa que entende muito de nutrição, entende de corpo e sabe levar isso muito bem. Eu era 100% sedentária, eu trabalhava num banco e eu ficava assim de 9 às 10 da noite às vezes, na minha mesa, tomando refrigerante, comendo hambúrguer, donuts, qualquer porcaria menos comida saudável. E aí o corpo começou a reclamar, obviamente, fui pra academia. Então assim, eu acredito que as coisas deram certo pra mim por eu acredito que tem 2 segredos, assim, primordiais nessa receita, né, se é que a gente pode chamar de receita, mas nessa minha jornada que me trouxe até aqui. Primeiro, pioneirismo, porque eu fui a primeira literalmente a compartilhar fotos da minha vida pessoal, enfim, meu dia a dia em rede social, porque nem eu mesma sabia que aquilo se tratava de uma rede social. Naquela época pra mim era só filtro de fotos, tanto que eu postava no Facebook todas as fotos que eu tratava no Instagram. E segundo, porque foi genuíno. Eu não forcei uma situação, eu realmente vivi aquilo. Foi uma transição real na minha vida. Então, as pessoas que se identificavam com aquilo que eu vivia naquela época, provavelmente devia estar na mesma pegada que eu, na mesma busca, querendo focar em alguma coisa. E aquilo resultou nisso, né? Eu de me tornar uma voz nessa geração, influenciadora. Você compartilhou treino, compartilhou dieta, o que você estava fazendo, o que você indicava. Exato. E depois eu fui estudar, porque eu não queria ser, né, mais uma dando opinião errada na rede social, porque eu falo assim que voz todo mundo tem, todo mundo pode ter, mas você quer ser um barulho ou você quer ser uma fonte de informação real? E quando você foi para os Estados Unidos, você foi lá por quê? Eu acho que mais em busca daquele sonho brasileiro, que todos nós, né? Acho que todo brasileiro tem. Porque você nasceu em Minas Gerais. Nasci em Uberlândia, interior de Minas, e fui pra BH com 2 meses, bem pequenininha. Depois disso eu não voltei mais em Uberlândia, quer dizer, voltei depois de adulta. Mas eu fui criada em BH, assim, numa família tradicional mineira, sem muito recurso financeiro, eu nunca tive assim uma vida, sabe, sobrando dinheiro, mas vivi até um período confortável, estudei em boas escolas. E aí quando os meus pais se separaram, a gente passou um aperto grande, né, minha mãe, no caso, com os 3 filhos, foi muito difícil, até porque eu era uma criança de 11 anos, né, pra aceitar toda aquela situação. E tudo isso me impulsionou ainda mais a querer morar fora. Eu não sei se na época era meio que uma coisa de fuga, eu querer sair daquela situação, porque eu sofri realmente muito. Você já conhecia seu marido nessa época? Não.
Mas eu não tinha grana, né? Assim, pra pensar em fazer um intercâmbio, eu via as minhas amigas de escola, vou pra high school, aquele era um sonho pra mim. Eu falava, assistia filmes, eu falava, nossa, sonho de vida. Mas era totalmente distante. E aí eu me lembro que eu falei, não, mas calma, pode ser real se eu trabalhar pra isso. Não vou ficar me vitimizando. Afinal de contas, as oportunidades somos nós quem criamos, né? E fui pra correria, fui fazer o que eu pude, assim. Eu me lembro que eu vendia rifa, eu fazia pulseirinha, tudo pra ir pra América. Tudo pra ir pra América. E a minha mãe tinha um cofre, na época, era uma lata, assim, gigante, que ela colocava moedinhas. Tipo, sobrava moeda do troco da padaria, do ônibus, aí ela ia colocando lá nessa lata. E eu me lembro que no dia que eu contei pra ela do meu desejo de ir, eu fico até emocionada de lembrar isso, porque foi tão bonitinho da parte dela, que eu achava que ela ia ser a primeira pessoa a me dizer, não vai, você é louca, a gente não tem grana, você tá viajando. Mas ela olhou pra mim e ela falou, filha, vindo de você, eu acredito que você vai conseguir porque você é muito guerreira, você é muito determinada, vai dar certo, eu vou te ajudar no que eu posso. A mamãe não tem dinheiro, mas eu vou te ajudar no que eu posso. Eu lembro que ela pegou o cofrinho, aí a gente jogou em cima da cama e ela falou, vamos contar pra ver, né, se... Eu emociono toda vez que eu conto essa história. Eu tenho muito orgulho da minha história. O que você fez lá pra trabalhar? Meu primeiro emprego foi numa padaria, era uma padaria de brasileiros. Eu lembro que eu chegava assim 6 da manhã, daí a minha função era abrir a padaria, eu tinha que dar uma limpada, montava lá a estufa com salgados, aí ajudava na cozinha, aí antes de ir embora eu tinha que lavar os banheiros e dar uma faxininha assim nas mesas lá, que as pessoas comiam na lanchonete, e depois de lá eu ia para um outro emprego que era de hostess no restaurante, de receber a galera assim pra sentar. Eu cheguei até acho que 3 empregos de uma só vez, assim, pra realmente... Em 3 turnos diferentes. 3 turnos diferentes. Até o dia que eu desmaiei, foi uma crise de fadiga, assim, rolou um colapso, eu não sei te explicar o que foi, mas eu desmaiei e apaguei. E essa minha amiga que estava comigo, ela me colocou na banheira, foi uma confusão, e ela falou, Bela, acho que você tá muito estressada. Eu pesava, nessa época, acho que tipo 40 quilos, 44 quilos, de tanto trabalhar. Quando você conheceu seu marido? A gente se conhece há muitos anos porque ele era amigo do meu irmão, daqui do Brasil. Mas a gente só se casou depois de muito tempo. Assim, mas vocês se conheciam já de Minas? É, porque a gente é da mesma cidade, assim, de família, as famílias já se conheciam. Meu irmão já era amigo dele de, assim, adolescência, então não tava sempre... Mas sabe aquela coisa que você nunca imagina, né? As coisas improváveis da vida, né? Ele tinha um namoro de muitos anos, eu tinha um namoro de muitos anos. E a gente se casou em 2000 e... Cara, eu sou péssima com data, 2014. Nossa, aquele... Você esqueceu sua data de casamento, aniversário de casamento. Não é porque a gente renovou votos depois, então eu sempre confundo. Não, peraí, mas tá valendo primeiro, foi a primeira data. É, foi 2014, mas a gente renovou votos em 2000 e... Você lembra a data e o mês? Ai, não, data eu lembro. 1º de novembro, o ano que eu fiquei... acho que ai, Ana, você tá me deixando nervosa! Uma vez o meu marido me sugeriu, ele falou, vou comprar uma agenda pra você. Eu quero que você escreva, porque eu já tentei pelo celular, nada dá certo. Agora, vamos voltar à sua primeira gestação. Ao longo da sua gestação, você aparecia lá treinando e fazendo aquele abdômen que ódio que eu me mato, não consigo ter toda trincadinha. Como foi pra você ver, sendo exemplo de pessoa saudável, mas também as pessoas começaram a olhar pra você e falar assim, será que tá certo? Você foi bastante questionada naquela época. Muito. Foi? Mas eu tava pronta, assim, eu sabia que eu ia ser, tava pronta pra rebater as críticas. Eu sabia que ia ter uma repercussão muito grande, porque eu fui uma das primeiras grávidas, assim, do mundo fitness. Pra mim você foi a primeira, porque eu nunca tinha visto outra mulher fazer aquilo ali. E quando eu comecei a treinar, na verdade eu sempre treinei, assim, sempre não, mas antes de engravidar eu já tinha uma rotina bem pesada de treino e tal. E eu conversei com a minha médica, ela falou, Bela, continua fazendo tudo que você fazia, só que monitora batimento cardíaco, temperatura do corpo, se hidrate bem. E claro que alguns exercícios você não vai ficar fazendo porque não tem necessidade. Eu vou ficar fazendo jump box grávida, pelo menos pra mim, né? Tem gente que faz crossfit que faz, eu respeito, mas pra mim não tinha porquê. Mas tudo que eu fazia era com a autorização da minha médica, era monitorado, era bonitinho. Só que chocava, porque eu tava com uma barriga do tamanho de uma melancia, já pro final da gestação, e malhando. Eu malhei no dia de parir. Sabe, eu acho que você ter, assim, você receber credibilidade das pessoas pra representá-las, ou, como eu disse, pra ter uma voz realmente de uma geração que tá tão sedenta de tudo, eu acho que é um privilégio muito grande. Então, eu não posso deixar que o lado ruim, que é menor do que o lado positivo, me pare. Na verdade, a gente tem a tendência a achar que o lado negativo é maior porque ele incomoda mais. Mas se a gente for colocar na balança, não é maior. As pessoas boas ainda estão... acima, né, em maior quantidade do que as pessoas ruins. Mas é que o ruim incomoda, então a gente tende sempre a prestar atenção naquilo. Mas são, assim, fases diferentes da vida, é até difícil de comparar, porque pensar na Bela que era atleta e pensar na Bela de hoje, que eu me considero
muito mais mãe do que qualquer outra coisa, sabe? Quando a gente pensa assim, não sei, estigmatizar, não mais fitness. Eu acho que gosto de treinar, treino pela saúde, sou nutricionista, adoro falar, né, da área da saúde, adoro motivar as mulheres, as mães, as pessoas em geral. Mas hoje eu acho que eu converso muito mais com família do que com o universo fitness. Mas você sente saudade dessa fase da Bela Django, onde você começou? Você gostaria em algum momento de voltar nisso? Não. Eu penso, quando eu lembro com alegria, eu lembro com orgulho e passa, sabe? Eu não fico assim muito presa naquilo e não sinto vontade. Não tenho dessa assim de olhar uma foto minha. Por exemplo, hoje eu tenho 24% de gordura. Que pode parecer que não, mas não tenho. Não é possível. Repete, fala alto de novo. 24%. Não, é sério, 24%. O meu abdômen não voltou. Depois eu vou te mostrar. Não vou tirar aqui, mas depois eu mostro. Tá completamente flácido. Eu sempre mostro nas redes sociais. Eu não tenho problema algum com relação. É sério, Ana. Não, desculpa. A gente vai fazer um desafio. Você seu abdômen não vai ser tem, o meu não vai ser. não é possível que você não tem 24% de gordura, gente. Assim, vamos colocar 1% pra mais ou pra menos, vai? Porque é naquelas máquinas que não são 100% apuradas, mas 24, né? A Estela tá com 5 meses, eu acho que é razoável, assim, pra um Ela tá com 5 meses? 5 meses. Eu vou logo ali me jogar na frente do ônibus e já volto. Para, Puxa, bicha. pelo amor de Deus. Mas eu posso falar, eu nunca... Aí então você tá com 5 meses? 5 meses. Mas sem falsa modéstia e sem hipocrisia nenhuma. Eu nunca estive tão feliz com a minha autoimagem como eu tô agora. Assim, eu não tenho mais quadrinho na barriga, eu não tenho mais músculo como eu tinha antes, eu tô bem mais flácida, tanto que hoje em dia eu faço radiofrequência pra dar uma ajudada. Mas eu nunca estive tão feliz, eu não sei te explicar. Não é hipocrisia nenhuma, assim, eu não sei te explicar. Você faz radiofrequência, eu faço radiofrequência, eu faço choquinho, eu faço mesoterapia, eu vou pedir ajuda na igreja, eu vou me parar na frente da geladeira e fecho a porta, peço pro meu marido tirar meu prato, faço um monte de coisa, você tá entendendo? Eu ouvi um negócio não tô conseguindo acreditar nisso. Não, mas é verdade. Você falou que tá se dividindo, você tá voltando pro Brasil, vai se dividir? Não, Me conta um pouquinho disso. Eu tô passando uma temporada a trabalho aqui, porque eu lancei um livro ano passado, e foi um livro muito especial, e eu não tive muito tempo de me dedicar ao lançamento direto desse livro, porque eu estava grávida, a Estela estava quase nascendo, então tive que voltar para Orlando, que é onde eu moro de fato. Então assim, eu acho que é um pouco, eu não diria contraprodutivo, mas eu produzo bem menos quando eu tô lá. Eu gosto muito mais do meu público, não é uma questão de gostar, mas eu tenho mais afinidade com o público que fala a minha língua, do que com o público, que apesar de ser maravilhoso, fofo, não é a minha língua. Então, às vezes é difícil a gente conseguir. Eu falo inglês fluente, mas não difícil, é a mesma né? emoção. Não é a mesma emoção, exatamente. Agora, final de ano, vocês tomaram um belo susto, né? Um belo O susto. que aconteceu com o seu marido? Então, menina, foi uma coisa assim que pegou a gente meio que, na verdade, me pegou de surpresa. O Maguire, ele já estava tendo sintomas há 6 meses da doença. Ele já sabia dessa doença, é uma doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa. Ele se automedicou, na verdade ele tirou a dose do medicamento que ele já tomava há muitos anos, tirou da cabeça dele. Não façam isso, pelo amor de Deus, seja qual for o seu problema. E aí ele não me contou nada, e já vinha sentindo coisas, não faz exame. A pessoa que tem uma doença inflamatória intestinal, ela precisa fazer exames de rotina, como a colonoscopia, dentre outros exames. E eu pedia muito, falava, amor, faz. Eu comecei a perceber que ele estava assim. Isso é mal de homem, né? Nunca querer fazer as coisas. Ele não fazia. E aí um dia eu apelei com ele, foi um pouco antes de vir pro Brasil, eu falei, olha, se você não fizer o seu exame, eu não vou pro Brasil com você. Você precisa ver. Aí ele falou, tá bom, eu vou aqui numa clínica. Aí veio negativo, não tinha bactéria. Aí ele tranquilizou, ele falou, então não tenho nada. Eu falei, mas gente, você tem uma doença autoimune, é lógico que você deve ter alguma coisa. E ele foi levando isso, aí viemos pro Brasil. Quando a gente chegou no Brasil, ele começou a sentir cólica muito forte. E não me falava nada. Ele falava, eu tô com incômodo, mas eu sabia que não podia ser um incômodo. Ele tava, tipo, se contorcendo na cama. Aí a gente foi pra Goiânia, eu fiz um evento, voltamos pra BH. Você tá bem, amor? Não, eu tô bem. Fomos pra Gramado. E aí de lá ele não conseguiu mais sair do hotel. Ele ficou na cama, sentindo muita dor. Ele só conseguia, assim, da cama pra banheira quente, da banheira quente pra cama, que era Pra poder relaxar um pouco. Pra relaxar a dor. E tomando um analgésico o tempo todo, um atrás do outro, se entupindo de remédio. E a família dele toda é médica, né? Assim, o pai, os irmãos. Eu liguei pra minha cunhada, falei, Cris, seu irmão não tá bem, eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa. Ela falou, se ele não vier por livre e espontânea vontade, eu vou pegar um avião e vou ir buscar ele. Aí ele topou e a gente foi pra Porto Alegre, que é 1h30 mais ou menos de Gramado. Fui conversar com ele. Finalmente eu falei, e aí, você não tem nada pra me falar? Por que você não procurou ajuda antes? Ele, porque eu tava com medo de estar com câncer. Eu falei, então se você tivesse com um tumor, você não ia fazer nada. E ele já
deixar, tipo, morrer, ou duas filhas, eu viúva, e aí, você não ia fazer nada. Foi por medo que ele não... Medo. Então, assim, o meu sofrimento maior nos primeiros dias... A angústia de saber o que era. De saber o que era. Porque depois que ele me falou isso, eu fiquei noiado. Eu falei, se ele tá achando que pode ser isso, eu, então, né, vou fazer o quê? Então, eu não tenho o que fazer. Eu comecei a orar mais, buscar ter mais fé e entregar nas mãos de Deus. E aí, quando eu cheguei em BH, que eu encontrei com ele no hospital, ele já estava internado, ele internou na quarta, eu cheguei no hospital no sábado, de manhã, que eu vi o estado dele, pra mim foi assim, choque, porque ele estava assim, relativamente bem até vir pro Brasil, e de repente ele estava ali na cama, usando fralda geriátrica, sonda, evacuando sangue, mas assim, muito sangue, muitas vezes por dia, magro, 20 quilos, né, que ele perdeu, ele sempre foi um homem assim de 20 quilos, 20 quilos, 9 dias. Foi surreal. Então ele entrou num estado de desnutrição muito grave, porque numa crise de retocolite, né, quando a doença está em atividade, a pessoa não se alimenta bem, porque nada para também, né? Então o pouco que ele conseguia ingerir, ele ia no banheiro toda hora, e às vezes ele nem queria comer mais, porque incômodo, né? Porque dói demais, é muita cólica. Ele estava tomando um remédio à base de morfina que já não estava segurando a onda dele mais. E os dias foram passando, e a médica dele preocupada, e enfim, aí um dia ela me chamou, né, chamou assim, a família dele pra falar, ela disse, olha, ele realmente está numa crise aguda de retocolite ulcerativa, não tem como a gente nem fazer a colonoscopia completa para ver o intestino, porque corre o risco de perfurar o intestino dele, que está muito inflamado. Então a gente vai ter que submeter ele a um tratamento um pouco mais, não, eu não digo radical, porque a gente fala a palavra radical, parece mais que é pesado, agressivo. mais agressivo, exatamente, para tirar ele da crise, que foi com o imunobiológico. Eu nem conhecia, eu nem sabia. O que é isso? O medicamento imunobiológico é um medicamento que é feito, até onde eu entendo, com material humano e de camundongo, que ele vai modular o seu sistema imunológico, porque a doença autoimune é uma resposta distorcida do seu sistema imunológico. Então esse imunobiológico, ele cria uma modulação onde o seu corpo para de atacar ele mesmo, vamos dizer assim, né? Vou tentar traduzir em miúdos aqui, porque eu também não sou médica, eu não sou a melhor pessoa para explicar. Mas pelo que eu entendi dos médicos é isso. Então ele começou a tomar esse medicamento, que é uma infusão, por 2 horas, ele toma na veia. E aí a dose de ataque foi muito alta, ele tomou várias ampolas no primeiro dia. E aí a preocupação da médica era, e se ele não responder? Então foram momentos assim de muita angústia, de muito sofrimento. Ele ficou num hospital muito bom, tradicional em BH, mas um hospital simples. Então assim, naquele momento, dentro daquele quarto, a gente pôde... sabe assim, reavaliar várias coisas na nossa vida e realmente ver a fragilidade da vida. Porque não adianta ali no momento que você está numa cama de hospital, não adianta nada, o carro que você tem, a roupa que você usa, os lugares que você já viajou, não adianta nada. Qual foi o seu maior medo quando você viu seu marido passando mal, teve que deixar suas filhas com outras pessoas e cuidar dele quando você chegar em Porto Alegre, depois do hospital em Belo Horizonte? Na minha cabeça ele ia melhorar, a partir dali só tomando o medicamento tradicional, tipo como chama? Falei o nome, a corticoide, os anti-inflamatórios, enfim. Mas ele foi piorando, então eu pensei, falei, cara, eu acho que ele não vai segurar a onda disso não, acho que vai piorar cada vez mais, embora eu estivesse ali orando o tempo todo, fazia vigília, acordava às 3 da manhã, orava pela cura dele, declarava cura, coloquei várias amigas intercessoras orando, minha pastora orava comigo toda madrugada, foi assim uma batalha espiritual muito grande, mas o meu maior medo naquele momento era realmente imaginar a minha família sem o pilar principal ali. Quando eu falo principal, não entendam errado, não entendam que eu estou me diminuindo, não é isso, eu acho que todos nós somos importantes, mas eu vivo embaixo de um modelo familiar onde eu coloco meu marido como sacerdote da casa, e assim ele é. Eu acho que cada um escolhe seguir um modelo de criação de filhos, né, de família, e esse foi o modelo que eu escolhi, que é a base do cristianismo, né, então realmente eu me vi ali numa situação onde o que fazer sem o sacerdote da minha casa. Por dentro eu tava assim, destruída, querendo chorar, não podia, e aí eu lembro assim que no ápice dessa minha, não digo revolta, mas dessa minha crise, né, existencial que eu vivi nesses dias, eu cheguei na casa da minha sogra, porque a gente não tava no apartamento ainda, e aí eu olhei pra cama que a gente dorme junto. A minha filha estava deitada sozinha e eu vi a cama vazia. E naquele momento eu falei, Deus, eu não aceito estar aqui sem meu marido. Eu não aceito estar aqui sozinha, eu não aceito ter ele internado naquele hospital, naquela condição. Faz alguma coisa. Aí eu entrei pro banheiro, eu lembro que eu olhei no espelho e eu comecei a orar de uma forma diferente, porque eu sempre oro muito de joelho. Enfim, eu tenho os meus métodos que eu gosto de orar, e naquele dia eu orei me olhando no espelho.
Eu só conseguia chorar. E eu falava, Deus, se eu tenho tanta fé, se eu levo a tua palavra, se eu falo tanto do Senhor, se eu sou tão, sabe assim, conectada espiritualmente, por quê? Por que passar por isso? Por que o Senhor não... O Senhor dá lá na sua palavra que a cura pode ser liberada quando a gente tem fé. Eu já orei pela cura dele. Por que não ser curado? E aí naquele momento Deus falou comigo de uma maneira sobrenatural. Foi assim... Cara, esse testemunho eu vou levar pro resto da minha vida, mas eu senti no meu coração o Espírito Santo me ministrar que como eu poderia escutar a voz de Deus se eu tava o tempo todo falando, eu precisava me silenciar, sabe? Ficar um pouco mais introspectiva para conseguir escutar o manifestar de Deus. Então naquele momento Deus me deu uma palavra, através de um livro inclusive, que eu tinha ganho de uma seguidora, não tinha lido ainda, e a palavra veio assim, certeira no meu coração. E no mesmo momento eu recebi também uma ligação de uma pessoa que me disse, olha Bela, essa doença do Maguila não é pra morte, ela é pra vida. Ele vai nascer de novo depois dessa doença. Você pode ter certeza que Deus vai te honrar e que Ele vai usar dessa doença para que Ele nasça de novo de uma forma melhor. E realmente coisas grandiosas têm acontecido na nossa vida depois disso. A gente se redescobriu como família, como marido e mulher. Eu me redescobri como serva de Deus. A minha fé realmente deu sabe, assim, solidificou muito mais. Eu achava que eu era forte, eu vi que eu não era, eu vi que eu era fraca. Assim, eu acredito que muitas coisas acontecem na nossa vida por um propósito, como aconteceu na sua, como aconteceu na minha, como provavelmente vamos viver outras, né, batalhas, porque a vida é feita de batalhas. Mas eu acho que em cada uma delas, se a gente for capaz de ver o lado positivo e de se ressignificar, já valeu a pena. O que você espera da vida daqui pra frente? Saúde. Espero ter muita saúde para desfrutar das minhas filhas, para desfrutar do meu marido. Eu espero conseguir continuar sendo uma inspiração positiva para as pessoas. Eu peço a Deus todos os dias que Ele me dê muita sabedoria, muito discernimento, para que eu não decepcione ninguém, muito embora isso seja difícil, porque todos nós somos seres humanos e a gente está sujeito a erros e falhas, mas eu espero de verdade conseguir continuar sendo um bom exemplo de família, de mãe, e vou continuar dando o meu melhor para isso. Mas eu acho que fundamentalmente é continuar desfrutando assim da minha família o máximo que eu puder e viver cada dia como se fosse o último. A barriga fica grande, o negócio desce. Primeiro você trata aqui do meu traseiro, eu tô aguentando de dor. Eu não consigo imaginar isso. O que? Eu fazendo xixi? Não, na verdade essa parte sim, porque eu já fiz isso, mas a outra parte... Da hemorroida? É. Continua que vai ter hemorroida, vai ter xixi. Fish in the sea, you know how I feel.